Então, meus amiguinhos, vamos começar daqui a pouquinho. São quase 7. Já conversamos. Daqui a pouco começamos. Um minuto, nem isso. Já está na hora. Sempre pontualmente às 7. E hoje vai ser igual. Então vamos lá. E daí, pessoas, sejam bem-vindos. Quem chega agora, quem chega depois, quem me vem em algum horário, em 24 horas eu estarei aqui falando para você. Bem-vindos às lives Café com Oratória, todos os dias, de segunda a sexta, né? Porque final de semana a gente relaxa. Todos os dias, segunda a sexta, uma live às 7 sobre oratória, enquanto eu bebo meu café da manhã. Recomendo que você faça o mesmo aí. E a gente pode conversar tranquilamente sobre oratória. Todos os dias acontece essa live e você pode me perguntar alguma coisa, pode inclusive falar comigo aqui ao vivo. Fico com convite para os meus ex-alunos que apareçam e que troquem uma ideia sobre comunicação comigo, ou troquem uma ideia sobre a vida, sei lá, né? Enfim. Muito bem, pessoas. Hoje eu não tenho um tema pré-pronto, eu resolvi não trazer tema nenhum, até porque ontem era domingo a gente dorme tarde, e aí eu ratei mesmo, tá? E então, nós vamos fazer o seguinte, quando eu não tenho tema, às vezes eu trago uma dúvida de alguém, às vezes eu, sei lá, na semana passada eu inventei falar de improviso. Hoje eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu tinha umas cartinhas aqui, que é muito legal, coaching de oratória. É um baralho que eu gosto de tirar. Eu comprei ele só para tirar essas cartas, literalmente cartas da manga, para quando eu quiser falar de um assunto, assim. Na verdade, quem comprou foi a minha esposa, né? Ela vive comprando coisas para mim, assim, que ela de algum modo vê que eu posso utilizar para os meus cursos. Isso aqui eu nunca utilizei em aula, eu utilizo assim para isso. Por exemplo, para dar uma dica de oratória, uma dica que venha ao acaso, assim, que venha do universo. Mas me ocorreu agora outra coisa, sempre assim, né? Eu planejo uma coisa e vem outra. E aí eu quero falar sobre essa outra. Olha só, eu estava vendo um discurso de formatura. Não vou falar das cartinhas. Mais uma vez, eu sempre pego elas na mão e não falo. Eu estava vendo um discurso de formatura. E eu quero ver o que vocês acham, tá? Discurso de formatura de um cara, um professor. Eu não vou identificá-lo, mas o discurso está no YouTube. De um curso que é um curso, assim, eu não vou dizer qual curso, também para não identificar. Eu não quero que identifique o professor, até porque eu acho que ele é um bom comunicador. Ele é um cara que eu gostaria até de um dia bater um papo com ele. Deve ser um cara interessante de conversar. Mas eu vou fazer uma crítica aqui ao discurso dele. Vocês nem sabem quem é, então não vai ter treta nenhuma, relaxa. O objetivo não é criar treta, o objetivo é falar sobre a comunicação dele. Então assim, olha o que ele fez. Você tem uma graduação, né? E um discurso de formatura, ele provavelmente naquele discurso ele é o paraninfo, que é aquele que fala perante a todos e a turma que está se formando ali. Como que ele fez? Ele pegou 4 caixinhas, colocou na frente dele, e aí ele fez um discurso de formatura com uma técnica muito utilizada em teatro de improviso. Lembra que na última live eu falei sobre improviso, sobre os barbichas? Essa técnica
ela é apresentada, por exemplo, pelos barbichas no espetáculo deles. Só que em vez de uma caixinha só, os barbichas usam uma caixinha, pode vir qualquer coisa, ele utilizou 4. Mas vem qualquer coisa como? É o seguinte, ele é uma fala de improviso que ele fez. Então, funcionava assim, ele falava assim, por exemplo, falando sobre a formatura e tal, a importância daquele momento, e aí ele dizia, eu lembro bem daquela vez em que... E aí ele pegava e aí tirava numa caixinha a caixinha das pessoas. Tem uma caixinha que provavelmente era das pessoas, outra para citações, tinha citações, tu tinha a pessoa que seria citada e tu tinha outra caixinha que devia ser das situações. Então ele lembra daquela vez que... E ele tirava uma situação que tinha a ver com a turma, por exemplo, tá? E aí ele dizia a situação, e aí ficava todo mundo naquela expectativa do que seria a próxima palavra que ele tiraria, ou a próxima frase que ele tiraria de cada uma daquelas caixinhas. A ideia é uma ideia bem interessante, até porque ela mexe com o tema da palestra dele, da fala, do discurso dele, que eu achei aí muito, muito legal, que era assim, não estar na vida, depois de formado, não estar pronto, e sim estar preparado. Massa, ou seja, ele está mostrando que tu não está pronto para a vida, tu está preparado para aquilo que vier. E o que ele fez ali, com aquelas 4 caixinhas, é estar preparado, é uma bela metáfora. O trecho que eu vi no YouTube, ele não tem, assim, ele não mostra o contexto anterior, mostra ele já fazendo isso, mostra o início do discurso, mas a metáfora de estar preparado ou não, por exemplo, dele mostrando, assim, botando as caixinhas, dizendo, olha, hoje eu vou mostrar para vocês que na vida esse discurso ele deve ilustrar que na vida a gente não está pronto, a gente deve estar preparado. Então a ideia de preparar as 4 caixinhas, muito legal. O tema da palestra, mostrar que os alunos estão se formando e que eles devem estar preparados e não prontos. Excelente, inclusive me deu ideias para fazer alguma fala sobre isso, estar pronto e preparado. Achei massa. O que aconteceu? Qual é a crítica que eu quero fazer? Nessas 4 caixinhas, então, ele ia tirando uma palavra ou frase que complementava aquilo que ele estava falando. Então aí aconteciam coisas que se encaixavam e eram legais, mas outras de propósito não se encaixavam e aí provocavam risada na plateia. E é óbvio que era para criar risada. Só que o que acontece? Na hora, por exemplo, da citação, ele tira uma cartinha e ele diz assim, isso, nesse momento, me traz a lembrança, a importância do que diria, e aí ele tira. E aí, do que diria fulano, né? E aí ele tira o fulano, e aí o fulano que ele tira ali é, por exemplo, eu vou até dizer o personagem que ele tirou, né? Na hora ele disse assim, não, vamos dizer assim, ele tira, eu não vou inventar, isso aqui é o que diria, e era uma personagem assim, tipo, Silvio Santos, tá? Eu estou tirando ali durante uma formatura para fazer uma citação, o que diria Silvio Santos? E aí o pessoal ri, porque não está esperando que apareça a palavra, a pessoa Silvio Santos. E aí ele pega e tira a citação, que é óbvio que não é do Silvio Santos, que é de outra pessoa que está aleatória ali numa outra caixinha. E aí ele tira a citação e fala alguma coisa do tipo, a vida é uma caixa de surpresas e não sei o que, sei lá o que. Aí uma citação que até é legal, assim, que é interessante, atribuída ao Silvio Santos, e sempre com um tom leve, mesmo na citação, um tom de comicidade, assim. E aí o pessoal ri. Aí ele faz esse lance, a palestra dele, a fala dele inteira,
Só que até a metade ela tem um tom de seriedade com leves toques de humor. Só que da metade para o fim, e o discurso tem uns 8 minutos, mais ou menos, 8, 10 minutos, ele vira uma zoeirona, entende? Fora que ele vai repetindo essa estratégia de pegar o nome de alguém em uma citação, ele repete, ele faz ela 2 vezes. E aí da primeira vez é engraçado. Da segunda, o pessoal no auditório ri. Mas em mim já não rolou uma coisa tão legal quando eu estava vendo. E aí é que eu não gostei, porque quando tu faz a mesma estratégia de piada pela segunda vez, né, num discurso, precisa ser algo ainda mais surpreendente. Precisa ser algo, né, tá repetindo aquilo, então precisa. E ali é o final do discurso, ele vai fazer a citação final. E aí ele tira a cartinha, e aí um personagem assim mais absurdo ainda, eu vou dizer que era o Harry Potter. Como diria Harry Potter. E aí ele, né, o pessoal ri, como assim o Harry Potter, né? E aí ele lê a citação, que é mais uma outra citação que não é óbvio do Harry Potter, porque ele tirou de outra caixinha, e era de uma coisa assim meio... o mais importante não é olharmos alguma coisa do tipo assim, não é estarmos preocupados com o mundo exterior, e sim com uma mudança interior, alguma coisa assim. E aí ele faz isso e mostra assim, como se ele tivesse arrepiado, tanto da primeira vez quanto da segunda vez. Tipo, me arrepiei, o pessoal riu da primeira vez, ele fez de novo, e aí terminou. Antes de terminar, ele ainda combinou com a plateia que era para todo mundo, na citação final, fazer uma mega zoeira e bater palma e gritar. Ou seja, ele combinou as palmas dele mesmo. Que é uma estratégia, né, que qualquer orador pode fazer com a plateia, num clima de descontração, tu brincar com as pessoas e fazer com que elas batam. Vamos combinar uma coisa, né? Tipo assim, vamos combinar uma coisa. Eu vou terminar com isso aqui, e aí no final vocês todos batam palma e façam ó, né? Ou façam ó e depois batam palma. Isso a gente faz brincando com a plateia para despertar, para criar tu cria um vínculo de humor, um vínculo com o humor, de descontração, e ao mesmo tempo provoca inconscientemente aquele ó que tu está querendo gerar, aquela reação. Se tu não provoca isso, tu ao menos provoca riso, e aí tá valendo, tu tá provocando com a plateia, tu tá conseguindo uma interação. Então ele faz isso, né? Ele usa as 4 caixinhas, faz essa estratégia de improvisar o discurso inteiro durante um discurso de formatura. O que tem nisso de bom? Tem de bom que é entretenimento, é divertido. As pessoas riem na hora. Se eu estivesse na plateia, eu ia me divertir. Se eu fosse um formando, talvez não. Se eu fosse um pai de um formando, talvez não. Por quê? Pelo seguinte, o que eu entendo que discurso de formatura, aliás, antes do discurso de formatura, todo discurso, ele tem um desses 4 objetivos aqui, básicos. Tá? Toda fala, ela tem um desses 4 objetivos. Quais são os 4 objetivos? Primeiro, informar. Eu posso fazer uma fala para informar. Passar um fato ou um conjunto de fatos para as pessoas. É o que a imprensa deveria fazer todos os dias. Passar uma informação. O segundo tipo de fala é a fala para convencer. Essa fala para convencer, ela também pode ser uma fala para... Convencer aqui é fazer com que as pessoas façam alguma coisa. Tá? Convencer é fazer com que o outro faça um movimento, ou fale, ou compre, ou motive. Então, convencer é a mesma coisa que motivar.
tá? A fala, então, pode ser para informar, para convencer. A fala também pode ser para entreter. Entreter é provocar emoções. Basicamente isso. Pode ser emoções de alegria, de felicidade, ou emoções de tristeza, né? Estou fazendo uma fala ou encenando alguma coisa, ou contando uma história triste. Então, assim, o que acontece? Qual é a... desculpa, e o quarto tipo de fala, para ensinar, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, a fala ela pode ser para informar, para convencer ou motivar, para entreter ou para ensinar, tá? Ensinar, que é fazer com que a outra pessoa que está te ouvindo amplie suas capacidades, tá? Então, extrair da outra pessoa com quem você está falando, que você está ensinando, uma melhora. Ensinar envolve você dar informações e fazer com que essa pessoa encaixe elas na cabeça dela e consiga crescer enfim, durante essa comunicação. Tudo isso são objetivos de comunicação. Numa formatura, você acha que o que seria melhor num discurso de formatura? Uma fala para informar, para entreter, para ensinar ou para motivar? O professor em questão, que deu esse discurso, ele entendeu provavelmente que os discursos de formatura muitas vezes são chatos pra caramba. Porque os professores, eles acabam querendo fazer discursos extremamente técnicos de informação que não tem interesse para a maioria da plateia. Ficam entre a informação e o ensino. Professores fazendo discurso de formatura, eles ensinam, informam, e por isso fica chato. Porque aquele momento realmente não é para isso. Não é para tu dar um monte de informações. Não é para tu ensinar coisas. Querer passar lição de moral, sabe? Tu pode... Esse ensino, muitas vezes, no discurso de formatura, é lição de moral. Às vezes é para convencer. Uma fala para convencer sobre opiniões políticas. Discurso de formatura. E aí fica chato, realmente. E ele resolveu fazer fala para entretenimento. Ele disse, vou fazer uma fala de improviso entretendo as pessoas. É interessante? Porque quebrou a expectativa de um discurso chato. Qual é o problema? Será o problema? Pensei, qual será o problema dessa fala, desse discurso, todo ele feito de improviso? O problema é o seguinte, é que quando você faz uma fala de entretenimento, você está falando para um público e para que o público mexa com as suas emoções. Você está querendo mexer com as emoções do público. E você coloca a você mesmo como protagonista disso. Quando você entretém o público, geralmente você é o protagonista desse entretenimento. Você está com os holofortes para ti. Você faz as pessoas rirem. Tanto é que uma das formas de a gente chamar a atenção muitas vezes é fazendo piada, brincando. Pensa no cara que tá na festa, que tá na festa de família, sabe? E aí aquele teu parente que sabe contar piada e tudo, quando ele consegue divertir as pessoas, ele é o centro das atenções. Porque ele se comunica bem e ele entretém. Isso é legal? É claro que é legal. Isso torna o ambiente super divertido.
O problema é que num discurso de formatura eu entendo que você tem que dosar isso. Você precisa fazer com que os alunos se sintam mais protagonistas naquele dia, porque eles estão se formando. Então você é escolhido pelos alunos para que no dia desse rito de passagem eles ouçam algo de alguém que os inspira. Então, mais do que receber uma cosquinha dentro de mim, que é entretenimento, é uma cosquinha dentro de mim, eu preciso de algo que faça com que a minha vida mude, com que minha vida fique, com que faça com que ajude a que minha vida se transforme nesse momento de transformação que é a formatura. Então, a melhor fala, apesar de ele ter usado entretenimento, no caso aqui em questão, a melhor fala seria, se eu pudesse dar uma sugestão, foi brilhante a fala, eu deixei de elogiar o suficiente. A fala do tal professor foi, sob vários aspectos, brilhante, criativa, interessante. Achei muito legal. Mas se eu pudesse dar uma sugestão, e é por isso que eu não cito a pessoa aqui, porque eu não quero que ela leve a mal, e no meu objetivo não é dar um feedback, sim, o meu objetivo aqui da minha fala é ensinar, só. Se eu pudesse dar uma sugestão, eu diria: tempere esse discurso com mais motivação e com um pouquinho de ensino, que eu acho que ele abriu mão demais. Como assim? O que eu temperaria nessa fala, né, para tornar ela melhor? Eu, em algum momento, eu faria uma parte do discurso voltada para os alunos, voltada mais para os alunos. Ele chega a falar em preparação e estar pronto, estar preparado, mas eu vincularia mais com situações deles, não só aquele joguinho do improviso ali na frente das 4 caixinhas. Aquilo ali poderia ser usado em determinado momento, talvez da metade para o fim, para ilustrar o ponto dele. Mas antes eu colocaria alguma coisa de motivação, ou quem sabe no finalzinho colocar alguma coisa de motivação, não sei. Um bom discurso de formatura, ele precisa desse elemento de motivação. Eu entendo assim, tá? Então, professores que querem fazer discurso de formatura, coloquem algum elemento de motivação, falem com os alunos ou para os alunos, enfim, não vou fazer essa diferença entre falar com e falar para, mas os alunos e não só o auditório inteiro. Falar, direcionar-se especificamente para os alunos com muita força, com muita ênfase, vai trazer esse elemento de motivação, mostrar que direcionar mais isso, né, de estar preparado, já que esse era o tema da palestra. E um segundo elemento, eu colocaria um pouco de ensino. Eu acho que você está ali, e aí não é mais talvez só para os alunos, ensinar para os alunos. Aí sim ensinar para o auditório, colocar alguma coisa da importância da profissão, né, do que essas pessoas que estão se formando vão trazer para a sociedade, do que se espera deles, as responsabilidades deles. E aí, e fazer isso tu pode fazer até com humor, tu pode juntar com o humor, tu pode juntar com a motivação. Mas faltou esse elemento, que para mim é fundamental numa formatura. Todo discurso de formatura, ele precisa ter um pouquinho de ensino. As informações você até não precisa ter muita informação, e uma motivação. E é fundamental aqui. E aí, se você souber fazer entretenimento como esse professor sabia, desse jeito ainda, que ficou interessante, pode. E fica legal, fica mais brilhante ainda a fala. Esse elemento de ensino que eu falo poderia vir, por exemplo, no final do discurso.
Quando eu falei para vocês no início da minha fala que ele fez uma brincadeira de fazer uma citação, né, falsa, colocando lá um personagem que nunca fez aquela citação, tipo o Silvio Santos, e aí tira da caixinha da citação, né, e fala aquilo. Beleza, ele fez isso uma vez, massa. Na segunda vez, ele poderia trazer uma citação real de alguém realmente da área e talvez terminar com a citação real, para mostrar que a vida não é uma festa, né? que existe conhecimento e que ele é importante na profissão. Senão, passa a ideia de que tudo é uma festa, que tudo é uma zoeirinha, e que aquele momento, que é um momento solene de transição, você está se formando, que ele tem um significado. Senão ele fica mais quase que tira esse momento. Que tu pode, né? Eu sei que muita gente já não vê mais nesse momento solene da formatura o significado que ele tem, porque tem muita gente que se formou nos últimos anos, cada vez se banalizou muito a festa de formatura. Tu vai no YouTube, tu encontra, eu vi esses dias, um sujeito que se formou, um guri na URGS, esse vídeo ficou bem conhecido, que ele se forma, ele cola o grau, e aí naquele momento seguinte ele levanta a toga, e aí ele está usando, eu não me lembro mais o que, mas ele está usando salto alto, e aí ele está de bermudinha, assim, sei lá, com colã, não sei o que ele está usando, nem me lembro mais. Mas ele faz uma dancinha, dançando funk. Enfim, ele queria fazer daquele momento uma oportunidade de mostrar a sexualidade dele, a sensualidade dele, né? E isso é um desrespeito total àquele momento, que é um momento especial não só para ele, mas é um momento para os outros. Claro que eu não estou comparando isso com o professor fez, pelo amor de Deus, não. Mas o que eu estou aqui querendo mostrar é que esse ritual de passagem para muitas pessoas tem um significado muito importante e que ele deve ser preservado. Eu vivi durante anos isso. Eu considero esse momento muito bonito e para as famílias tem uma grande força. Então vale uma fala com mais motivação e mais ensino. Tá bom, pessoas? Eu acho que eu vou ficar por aqui hoje. Já estamos de meia hora de fala. Eu disse para vocês que às vezes nós vamos ficar meia hora, às vezes vamos ficar uma hora, às vezes vamos ficar 15 minutos. Hoje eu acho que eu vou ficar por aqui. Alguém tem uma pergunta? Tem um oizinho? Várias pessoas me dando um oizinho, né? Eu vou ficar por aqui. Pessoas queridas, foi um prazer, um privilégio. Deixa eu dar um high five aqui, um high five pro povo que 7 horas da manhã tá aqui, né? Aparece por aqui. Prazer ver vocês, Thaís, querida. Prazer te ver. E amanhã estarei aqui de novo com mais uma historinha, sei lá, ou algum comentário para fazer, ou uma dica de oratória tirada da cachola. Tá bom? Foi um prazer e até a próxima. Tchau, pessoas.